Bom dia, você de perto, você de longe, você do Iapoca ao Chuí do Amazonas, do Iapoca ao Chuí do Brasil. Eu sou a irmã Ceissa Retróis, eu falo com você de Manaus, Amazonas, Brasil. O celular não quer trabalhar hoje. Estamos aqui neste canal para juntos meditarmos na Palavra de Deus, juntos levarmos a Palavra do Altíssimo a todas as nações, né? Ao norte e ao sul do Brasil, ao norte e ao sul do Amazonas e ao norte e ao sul do planeta Terra. Então Deus abençoe. Tem uma amiga que assiste meus vídeos e ele diz assim: arruma a câmera desse celular, arruma isso, arruma aquilo, mas o celular não fica quieto. Eu comprei um trenzinho, um tripé, né, para colocar ele, o tripé quebrou. Eu coloco ali no tripé da ring light, também não dá certo. Então vamos meditar na Palavra de Deus. Vamos, louvado seja Deus. Atos, deixa eu ver nessa Bíblia aqui, que eu estava meditando aqui. Glória a Deus nas alturas. Vá compartilhando, vá se inscrevendo no canal, porque hoje Deus tem uma bênção maravilhosa para você. É Atos, louvado seja Deus, no capítulo 7, ou no capítulo 9, né? Vamos meditar aqui, Atos 9. Aqui é Apocalipse, Atos 9. Você se inscreve no canal, compartilha, não deixe de fazer seu comentário, deixar seu like, me ajude a pregoar a palavra do Senhor. Você fazendo assim, o YouTube reconhece, né, que o vídeo está sendo agradável para alguém, assim ele entrega mais os vídeos, né? A conversão de Paulo, amém? Hoje nós vamos falar, louvado seja Deus, sobre a conversão de Paulo, porque tem muita gente que gosta de acusar, né? Tem muita gente que gosta de acusar as pessoas. Quando aprontou isso, aprontou aquilo, fez isso, fez aquilo, e agora está dando uma de santinho. Aquele quem Jesus libertar verdadeiramente será livre, livre do pecado, livre da acusação, livre de todo o mal. Então eu sempre digo aqui nesse canal, a única coisa que não tem jeito é se você blasfemar contra o Espírito Santo. As demais pecado que você cometer, se você se arrepender verdadeiramente, tem jeito. Não é simplesmente, eu vou matar, eu vou roubar, eu vou me prostituir, eu vou fazer isso porque tem jeito. Não, de jeito nenhum, não é assim, né? Você não sabia que era pecado, né? Aí você pegou, cometeu o pecado, ou mesmo você cair é do homem, mas levantar é de Deus. Você vê que Jesus caiu na cruz, no caminho do Calvário com a cruz, significa que nós nesse mundo estamos sujeitos à queda, mas sempre terá alguém para nos ajudar a levantar. Teve para Jesus, poder Jesus tem de chegar no Calvário, ele nem sentia aquela cruz no ombro dele, mas ele veio aqui simbolizar a nossa vida terrena, porque ele se fez homem material igual nós, só não foi pecar, né? Ele não pecou. Então aquela queda de Jesus tem uma simbologia e as pessoas não entendem, acham que quem caiu tem que ficar caído mesmo e pronto, vai para o inferno e acabou. Não é assim, hein? Não é assim, só não tem jeito a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você talvez é uma pessoa que nasceu na fé, esteve na fé até uma certa idade, depois saiu da presença do Senhor, né? O mundo te atraiu, a tentação foi mais forte do que a graça que você buscava, você caiu. Jesus está aqui para ajudar a te levantar. Jesus está ao seu lado para ajudar a te levantar. Esta palavra te ajuda a levantar-se, amém? O Espírito Santo te dá força. Diz assim, Atos, Paulo, eu estou lendo Paulo, a conversão de Paulo, eu estou lendo Paulo. Atos 9 primeiro. Vamos ler e depois eu explico até, vamos ver o que acontece. Eu quero cumprimentar as pessoas, o presidiário que nos assiste, as pessoas que estão na guarita, você que está na sua casa, no seu trabalho. Compartilha. Se
inscreve no canal, você que não é inscrito. Compartilha ele com alguém. O YouTube me mostra quantos compartilhamentos teve, a região que as pessoas assistiram, né? Lá no YouTube Studio, eu posso obter muitas informações, até a idade das pessoas, faixa etária de idade, né? O YouTube nos informa. Diz assim, Atos 9 primeiro, a conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, homens ou mulheres, ele julgava ser seita, né? Mas na verdade não é o evangelho. Alguns daquela seita chegando, homens e mulheres os conduzissem preso a Jerusalém. Paulo era um perseguidor, né? Na igreja de Cristo. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, quem caiu? Paulo. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Retificando, ele ainda não era Paulo, ele era Saulo. E Deus, quando ele transforma, ele muda o nosso nome, ele muda o teu nome, ele muda a tua história. Talvez você seja do tráfico, você seja a prostituta. Alguém dizia assim: aquela ali é a prostituta, aquela ali é a mulher leviana. Hoje não. Você aceitou Jesus, você se converteu, teve um chamado. Se você se entregar para o Senhor, tem um chamado na sua vida. Aquela ali é uma mulher de Deus. Aquele ali é um homem de Deus. É o ex-traficante, o ex-macumbeiro, o ex-ladrão, o ex-trapaceiro, o ex-cobrador de impostos, o ex-tudo. Agora, os mesmos lábios que te condenaram, que te julgaram, eles têm que te exaltar, dizer que hoje tu é um homem de Deus, hoje tu é um homem transformado, hoje tu é uma mulher de Deus, uma pessoa transformada, porque Deus transforma. Deus me transformou, Deus me tirou da macumba, de tudo quanto não prestava, para hoje estar aqui anunciando a você. Só nunca usei droga nem bebi, graças a Deus, nem fumava, essas coisas não. Bem que eu testei, eu provei cigarro, né? Eu achava cheiroso, tá repreendido. É por isso que as pessoas se viciam, né? Porque é atrativo, porque é vício, e todo vício vem do mal. Todo vício vem do Zé Pilintra, uma entidade, né, que usa as pessoas para, eu digo porque eu já fui, né? Já fui desses lugares, então eu estou lhe dizendo com fundamento na minha experiência. Então, você se vicia por conta disso, porque aquela entidade quer usar o teu corpo na terra para te fazer a vontade dele. Porque nós não fazemos a vontade da nossa carne. A Bíblia fala a vontade da carne, né? É da carne porque a nossa alma ainda está na carne, mas depois que a alma sai da carne, a carne não tem vontade de nada, ela fica morta, jogada. É o espírito que usa a nossa carne, o nosso corpo. O nosso espírito, ele quer fazer a vontade de Deus, mas a nossa carne, ela tendo uma certa influência do mal, ela quer fazer o que é mal, o que é ruim. E disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duras coisas é te dar coice contra os arguilhões. Dura coisa, diz na outra Bíblia, né? Deixa eu ver aqui o que diz na outra. É recaustuchar contra... Deixa eu ver aqui, porque as interpretações são diferentes. Você pode dizer: não está escrito assim na minha Bíblia, não. O 5, né, do 9. Disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti
recalcitar contra os arguilhões. Duro é para o homem e para a mulher perseguir a igreja de Cristo, perseguir os servos do Senhor. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Entra na cidade, levanta-te, disse o Senhor. Ele está dizendo para você: levanta-te, que o Senhor vai dizer o que você tem que fazer. Não fique aí caído, deprimido, com a sua mente acusando, porque o acusador, ele usa o nosso corpo para pecar e depois ele nos acusa. Ele diz que não tem mais jeito. Tem jeito sim. Jesus é a solução para o seu problema, para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa. Tem jeito sim. Tudo que você já... mas já matei. Tem jeito. Quantas pessoas o rei Davi não matou nas guerras? Tem jeito. Se arrependa de todo o coração, de todo o seu ser, se converta ao Senhor, que tem jeito. Essa acusação vai sair da sua mente. Tudo que você cometeu, se não foi blasfêmia contra o Espírito Santo, tem jeito, mas você tem que fazer enquanto você tem vida. Paulo mandou matar, Paulo participou da morte de Estevão. Só o fato dele entregar os cristãos na mão dos homens que as pessoas matavam, né? Já era ele que estava matando. Talvez você seja um traficante, já mandou executar muita gente, né? Suas mãos estão contaminadas de sangue, de homicídio. Jesus te liberta, Jesus te salva. Jesus tem jeito, ele dá jeito na sua vida. Ele diz que ele veio para essas pessoas, ele não veio para os sãs, ele veio para os perdidos mesmo. É para você que Jesus veio. Eu sou macumbeiro, eu já fiz tanta coisa. É para você que Jesus veio. Jesus te salva, te liberta e te leva para a eternidade com ele. E ele, tremendo, atônito, disse: o que te convém fazer? O 7. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-as pelas mãos, conduziram a Damasco. Os homens, né, que ele era um comandante, vamos dizer assim, ele tinha uma patente elevada, ele era um chefe, ele era um líder, então ele tinha pessoas com ele, trabalhando com ele por onde ele ia, né, perseguindo os cristãos, batendo nos cristãos, judiando do povo. Mas vamos ver o que acontece com esse homem? Para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Vai, Paulo, perseguir. Você que persegue a igreja, você vai se converter. Você vai se converter. Se Deus escolheu você, você vai chegar. Não adianta, não. Você que não gosta da palavra, não é você, é o mal na sua vida. Assim era o mal na vida de Paulo. Quando Paulo caiu, levantou, ou quando Saulo caiu, Saulo de Tarso caiu, ele já não era mais Saulo, ele era Paulo, um novo homem, transformado. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você caiu, quando Deus te levantar, você será uma nova criatura. E diz assim: não bebeu. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão eu vi que entrava um homem chamado Ananias, e pondo sobre ele a mão, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e ponha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome.
Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Glória a Deus. E lhe mostrarei quanto deve padecer, quanto Paulo devia padecer por amor do nome de Jesus. Por amor do nome de Jesus. Então Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas e me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha só. E logo lhe caíram dos olhos como que escamas e recuperou as vistas. Então levantou e foi batizado. 3 dias antes era um homem perseguidor, um assassino, um que só Deus para ter misericórdia na vida dele, né? Mas só que ele era escolhido do ventre. Você também, se você for escolhido, uma hora a escama vai cair dos teus olhos. Quando as escamas caiu dos olhos de Paulo, ele passou a ter outra visão do Evangelho. Assim mesmo é você, é todo aquele que o Senhor chama, é todo aquele, louvado seja Deus, que é liberto pelo Espírito Santo. Quando Paulo caiu, o velho homem já ficou na terra. Ficou lá onde ele caiu. Levantou-se um novo homem. Assim é você. Aceite a Jesus, você que ainda não aceitou Jesus. Você que está caído, ainda é tempo. Ainda é tempo de se levantar. Levante-se diante de Deus. O Senhor Jesus, Ele te ama. Ele morreu por amor a ti. Por amor a todos nós. Ele diz que nem, de maneira nenhuma, nenhum daqueles que vem a Ele lança fora. O que você faz fora da casa de Deus? O que você faz fora da arca? A arca da aliança. A arca da aliança é Cristo. O que você faz fora da arca da aliança? Deus fez uma nova aliança com o homem, enviando Jesus Cristo, seu Filho único. E você é traficante, é assassino, é tudo que o homem pode praticar de maldade nesse mundo. Mas Jesus te liberta. Jesus apaga o teu passado. Ele é o único que pode apagar o teu passado. Ele é o único. Ele tira da sua mente o espírito de acusação, ele tira da sua vida. Se achegue ao Senhor. Venha como Paulo pregar o Evangelho. E diz assim, né? Ele estava 3 dias já em jejum. Esse homem padeceu muito por amor a Cristo. A lei da semeadura, ela existe. Paulo plantou, ele colheu mais tarde. Ele foi salvo, liberto, mas ele tinha a certeza de que a vida eterna, ele era herdeiro dela. Ele tinha certeza que um dia ele ia morar na glória. Um dia Paulo orou: Senhor, tira o espinho da minha carne. O Senhor disse: Paulo, a tua graça me basta. Nem uma serpente, quando ele foi picado por uma víbora, por uma cobra, tinha domínio sobre o servo de Deus. Porque aquele sangue era sangue de Cristo correndo nas veias de Paulo. Não era um sangue contaminado. E hoje Jesus te chama para ter esse sangue na sua vida, para transformar o teu sangue, transformar a tua vida. Amém. Ai, irmã, já aceitei Jesus, mas eu não vejo essas coisas. Fica na posição. Faz como Paulo. Paulo simplesmente só obedeceu. Diz assim, e tendo, veja só como o povo acusa, né? Ananias foi logo acusando, com medo. O Senhor disse: não, Ananias, vai
Vai porque eu sei o que eu estou te mandando fazer. Esse daí é escolhido. Foi ele que eu escolhi para pregar para os reis, para os gentios, para os que... Quem sabe você é do tráfico, você foi escolhido para entrar no meio do tráfico, para pregar o evangelho para essas pessoas, para trazer as almas, resgatar, porque elas foram salvas por Jesus, então resgate. Jesus está te chamando, ele precisa de ti. Ele precisa de você para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas. E tendo comido, ele estava 3 dias e 3 noites sem comer, né? E tendo comido, conforme esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que é o Filho de Deus. Ele ficou um pouquinho ali, né? Com os discípulos, conversando, lendo mais e mais, que ele já lia, né? Ficou mais se revestindo espiritualmente. Sabe por que você caiu? Porque você não tinha Espírito Santo. Depois que Paulo recebeu o Espírito Santo, que Ananias colocou a mão na cabeça dele, ele foi cheio do Espírito Santo, ele não caiu. Ele foi até o fim. Você acha que Paulo não passou tentação de mulheres? Passou. Você acha que Paulo, quanto no escarneceram dele, eita, agora ele está dizendo que é santo, faz a mesma coisa com você. Comigo, eu passei por isso. Porque eu era uma pessoa muito vaidosa. E quando eu aceitei Jesus, né, 8 anos depois eu fui na minha cidade pregar o evangelho. E lá, uma mulher andando atrás de mim. Tem gente, eu andando na frente e ela atrás. Tem gente que andava aqui em cima de uma bicicleta, com um shortinho, com um pedacinho de roupa, e agora tá com uma saiona lá no meio da canela, dizendo que é santa. A mulher falava isso mesmo para mim. E eu ia embora, minha viagem, só ficava rindo. Por quê? Porque eu estava cheia do Espírito Santo. Porque se eu não tivesse, eu ia retrucar com ela, eu ia querer discutir com ela, eu ia brigar com ela, né? Mas hoje eu sou nova criatura. Eu não tenho compromisso, satisfação de dar a ela, eu não tenho compromisso com ela, eu tenho compromisso com Jesus. E Jesus chama você para esta missão também. E diz mais que Paulo se esforçava, né? E logo na sinagoga pregava a Cristo, que era o Filho de Deus. Antes ele perseguia. Todo mundo que falava de Cristo para ele, ele queria matar. Ele mandava açoitar. E agora ele tinha que confessar o que eu falei no início do vídeo. A língua que te condena é a mesma que vai confessar que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, que você foi escolhida, que você é uma bênção, que você é um vaso de honra. Jesus quer te honrar desta forma, como honrou Paulo. Até os lenços de Paulo curavam as pessoas. Mas ele passou muitas. Como o Senhor disse, eu mostrarei para ele que ele há de passar por amor a mim, mas não negou a Cristo. Foi até o fim. E logo os que o viam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Eles não querem nem confessar, né? Que invocava este nome, que invocava Cristo, né? Que invocavam este nome, e para isso veio aqui para levar preso os principais dos sacerdotes. Ele foi levar os crentes presos, né? Eu falar assim que é um linguajar bem, como é que eu posso te dizer? Um linguajar bem claro, que todo mundo entende. Ele queria levar os pastores, os presbíteros, que anunciavam, os apóstolos, os discípulos, que anunciavam a Cristo. E ele foi pego, né? E ele foi pego pelo Senhor e pelo Espírito Santo. E Deus transformou o Paulo em Saulo. Deus muda as histórias. Saulo, porém, se esforçava muito, mas inconfundia. Paulo, porém, se esforçava muito, mas e confundia os judeus.
Paulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Muitos judeus até hoje não acreditam que Jesus é o Cristo, né? Paulo se esforçava. É preciso haver esforço para nós podermos, né, fazer a vontade do Pai. Que Deus abençoe. Outro dia nós vamos meditar mais sobre a vida de Paulo. Leia o capítulo todo, até chegar no 10 você vai encontrar a cura de Enéas, né? Você vai encontrar a ressurreição de Dorca. Isso aqui já foram as obras que o Espírito Santo fez por meio de Pedro. Certo? Paulo ia para um lado, Pedro ia para outro. E teve uma hora que os dois se confrontaram. Paulo tinha muito conhecimento científico, né, porque ele era estudado. Ele foi criado aos pés de Gamaliel exatamente para isso, para poder ter argumento para falar diante dos reis. Embora tem pessoas que acham que nós devemos ser sempre analfabetos. Não, Jesus ama a todos. Dizem que Pedro era analfabeto, mas Pedro pregoava com eloquência, era muito usado. Mas para Paulo poder entrar aonde fosse preciso ter conhecimento científico, Paulo precisou ter conhecimento, né, teórico, científico da época, certo? Para poder se cumprir a palavra de Deus na vida dele. Daniel também, né? Eu gosto de citar muito Daniel. Daniel era juiz, Daniel tinha estudo. Por isso, né, foi ser copeiro do rei e depois foi honrado por Deus. Deus prepara tudo. Deus prepara tudo. É tanto que se eu quiser viajar como evangelista, eu tenho que tirar minha documentação que as autoridades precisam, né? Eu tenho que ter minha carteirinha de pregadora, de evangelista, eu tenho que fazer CFO, né? Eu tenho que ter a unção do Espírito Santo. Existe o espiritual e o material na nossa missão. Existe, é preciso existir. Como que eu vou passar numa embaixada? Eu sou pregadora do Evangelho. Aí se eu tiver a oportunidade de fazer um curso de teologia, eu tive a oportunidade de fazer um curso de CFO e não fiz. Não tem como, em alguns países, eu entrar. Ele vai dizer, o que você vai pregar, mas como é que você me prova? Se o Espírito Santo está comigo, eu vou, né? Então eu preciso, primeiramente, do Espírito Santo, mas também eu preciso preencher os pré-requisitos que as leis de outros países, até mesmo do nosso, elas nos exigem. E é por isso que se você não tiver o Espírito Santo, não adianta nada. Para Deus não adianta nada, mas para os homens adianta. Para o homem o que vale é um diploma. Ele não quer nem saber se você tem o Espírito Santo, se você não tem. Eles querem documentos, tem que ter documentação. Olha aqui, olha a minha foto aqui, ó. Parece comigo? Eu tinha 18 anos, ó, que é a minha primeira carteira de trabalho. Estava grávida. Olha como eu cortava o meu cabelo. E já estava crescendo. Você está vendo aqui como eu cortava o meu cabelo? Como Jesus transforma? Ele quer transformar você também. Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus eterno, nesta hora de oração eu intercedo por esta pessoa que vai ouvir este vídeo, pelos inscritos no canal, pelos presidiários, pelos enfermos. Jesus, o Senhor pode visitá-lo, eu não posso. É aqui, né? Eu estou limitada a um espaço, mas o Senhor não tem limite. Meu Pai, abençoa o nosso país, abençoa os países em conflito, abençoa todos, abençoa esse traficante, meu Deus. Abençoa, Senhor, essa pessoa que não tem força para vir à Tua presença. Ajuda. Senhor, faça que nem o Senhor fez com Paulo. Faça nesta vida o que o Senhor fez com Paulo. Resgata, Senhor da glória, também as almas que estão caídas. Levanta, como o Senhor levantou Paulo, né? Caiu Saulo, levantou Paulo. Então esse homem, esse traficante, essa prostituta,
prostituta, essa pessoa sem valor, essa pessoa que vive na promiscuidade. Levanta ela como um vaso de honra, como um vaso de glória, meu Pai. Vai visitando os enfermos, lá atribulados, as famílias, os que estão viciados, Senhor. Entra com salvação e libertação, meu Deus. Ajuda pelo seu poder. Pai querido, dai a vitória em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Nos dá uma tarde de paz, de bênção, de vitória, Senhor. Obrigada, meu Deus, por poder falar com os ouvintes. Abençoa os inscritos e os não inscritos, mas que me ouvem, meu Pai. Abençoa a equipe do YouTube, meu Deus, essa equipe maravilhosa que faz com que essa plataforma aconteça. Dai graça pelo teu poder, vai livrando os familiares de todos, meu Deus, da equipe do YouTube, de todos que fazem esse canal acontecer, meu Pai. Ajuda pelo teu poder, meu Deus, entra nesta casa onde minha voz está entrando, livra, livra, livra e guarda de todo mal. Visita minhas filhas, minhas netas, meus netos, meu genro, dai vitória e dai livramento, meus amigos, Senhor, até aqueles que me aborrecem, que não gostam de mim, Senhor. Faça obra pelo seu poder. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas e nos ensina a perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra e guarda de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Meu Pai, eu apresento os evangelistas, eu apresento, Senhor, os internautas do Iapoque ao Chuí, eu apresento os pastores, eu apresento o ministério ao qual faço parte, eu apresento os demais ministérios, meu Deus, Universal, Assembleia, meu Deus, Wesleyana, Presbiteriana, Igreja da Graça, a Igreja Batista, da maior ao menor. Eu lhe apresento esses líderes que fazem a sua vontade, os que não faz, que o Senhor venha convertê-lo, meu Pai, e dai temor e obediência, meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que persegue os servos do Senhor, meu Pai, liberta pelo teu poder, que nem o Senhor libertou a Saulo e transformou em um Paulo, em nome de Jesus, amém. A bênção do Senhor seja na sua vida e na sua casa, para a glória de Deus. Um abraço do tamanho do Amazonas para todos vocês, irmã Idalina, irmã Socorro Ponte, Maria Fagundes, irmã Érica, irmã Graça lá em Tabatinga, João Lima, Arlete, todas as irmãs do Círculo de Oração, irmã Ângela Alves aqui no Águas Claras, Rosângela Cardoso, todas as demais irmãs que me acompanham no canal. Tenha o seu lar abençoado nesta manhã, em nome de Jesus. Todo mal que quis adentrar na casa do servo, na casa da serva de Deus, bata em retirada agora, em nome de Jesus. É uma ordem divina. Em nome de Jesus, todo mal saia desta casa e da minha também. Amém, Jesus.